água é elemento fundamental para a vida, mas aqui no Brasil ainda é comum encontrar comunidades inteiras que não têm acesso adequado a esse recurso natural. É o caso de moradores de um assentamento de Corumbá, em Mato Grosso do Sul, que sofrem sem água encanada há 4 anos. É de carroça que seu Argemiro vem buscar água no tanque do assentamento São Gabriel. De balde em balde, vai enchendo o reservatório de casa e torce para ter água por pelo menos 2 dias. Além da dificuldade para encher a caixa, um problema mais grave ronda os 281 moradores que vivem nos lotes: a contaminação. Nós não temos como, não vem remédio para colocar na água. A água limpa que nós bebemos quando chove. 6 dias atrás tinha cobra morta aqui dentro. No ano passado, exames realizados a pedido do MPF em Mato Grosso do Sul revelaram que das 43 fontes de abastecimento de água da região, 40 eram impróprias para o consumo humano. A maioria tinha até resíduos de fezes humanas. O assentamento São Gabriel fica a 60 quilômetros de Corumbá, na BR-262, em Mato Grosso do Sul. Desde 2008, os pequenos produtores rurais lutam para ter abastecimento de água. O primeiro contrato para a construção de uma rede de água encanada no local custou R$500 mil, mas nem chegou perto de ser concluído. A obra foi interrompida devido a denúncias de desvio de dinheiro. Em 2010, outra empresa foi contratada por R$900 mil, mas também não construiu a rede de água, pois alegou falta de pagamento. Depois de várias recomendações para que o Instituto Nacional de Reforma Agrária, o INCRA, resolvesse a falta de abastecimento de água no assentamento São Gabriel, o Ministério Público Federal acionou a Justiça, que determinou ao INCRA que conclua a rede de abastecimento. O procurador da República, Carlos Prola, autor da ação, afirma que a decisão da Justiça obriga o INCRA a garantir o abastecimento de água para os moradores do assentamento por meio de caminhões-pipa, até que a obra seja concluída. Até hoje, os assentamentos nessa região de Corumbá têm enfrentado muita dificuldade para conseguir atingir seus objetivos. E o Ministério Público Federal tem acompanhado nos vários assentamentos da região e tem adotado as medidas, muitas delas na via judicial, para tentar assegurar os direitos dessas famílias que são assentadas nesses projetos de assentamento da região. Astrogildo é o líder comunitário do São Gabriel. Hoje divide o tempo entre cuidar do próprio lote e limpar as valetas onde a rede de distribuição de água estava sendo implantada. Tudo para tentar salvar a canalização. Tem uma grande parte já enterrada aí dentro do chão, né? E tá parada. E as pessoas aí tá sem água e essa estrutura aí, um dinheiro tá jogado fora. A mulher do seu Argemiro usa a água que ele coloca no reservatório para lavar a louça. Ela conta que as dificuldades por aqui são tantas que ela pensa até em ir embora e abandonar a terra. Eu falei para meu esposo, eu tô querendo dar fora. Vamos colher essa planta aí, vamos ver se vai melhorar, se não vai melhorar, vamos vazar. Em Rondônia, o problema de uma comunidade vizinha de uma usina hidrelétrica é outro. Erosões provocadas por atividades da empresa abalaram a estrutura das casas que ficam às margens do Rio Madeira. Depois de 42 anos morando no bairro Triângulo, um dos mais antigos da capital, Porto Velho, Adomias se viu obrigado a deixar a casa dele. Para o funcionário público, trocar o espaço por um quarto de hotel não foi nada fácil. Aquele terreno ali era tudo que eu tinha. Eu não tenho nada, não tenho carro, não tenho outras coisas, os bens. A única coisa que eu tinha era aquilo. Moro lá há 42 anos. Então eu pretendia terminar os meus dias lá mesmo, né? Juntamente com minha família. E aí, de repente, acontece isso aí. A gente é obrigado a sair, vendo aquele sonho da gente se acabar. Assim como Adomias e diversas famílias, Dona Francisca também teve que sair de casa. Atividades da usina hidrelétrica Santo Antônio teriam provocado um processo de erosões que atingiu dezenas de moradias localizadas à margem direita do Rio Madeira. A tristeza vem à tona quando Dona Francisca fala sobre o problema. A minha história é lá no Triângulo. Meus 3 filhos nasceram no Triângulo e tanto é que a gente ainda mora lá até hoje.
Diante da situação, a usina Santo Antônio firmou um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado de Rondônia, pelo qual se compromete a assumir uma série de responsabilidades, principalmente com relação aos direitos dos moradores da região. Conforme o TAC, a identificação das moradias atingidas pelo processo erosivo será realizada por meio de relatórios técnicos elaborados pela hidrelétrica. Os estudos deverão ser aprovados e supervisionados pelo Corpo de Bombeiros e Defesa Civil. Cabe à empresa custear toda e qualquer necessidade eventual das famílias remanejadas. Além do cunho social, o acordo engloba também medidas de proteção ambiental e de caráter cultural, como a preservação do patrimônio histórico atingido. Em primeiro lugar, o enrocamento, colocar pedras ali nas margens do Madeira, de modo a que esses banzeiros, que eles chamam aqui no norte, aquelas ondas grandes, deixem de desbarrancar a margem do rio. Essa é de natureza ambiental. Depois tem a questão do patrimônio cultural. É preciso evitar que as águas cheguem até os trilhos da estrada de ferro Madeira-Mamoré, que é uma estrada de ferro do início do século passado, e também a recuperação do chamado Marco Rondon, que é o marco que separava Mato Grosso do estado do Amazonas, que por incrível que pareça então essa divisa ficava aqui no Rio Madeira, em pleno Porto Velho. De acordo com o procurador da República, o acordo tem vigência de 1 ano, podendo receber aditivos ou prorrogações. Foi estabelecida uma multa de R$50 mil por dia, caso por mora, caso a usina não cumpra os seus deveres. A Universidade Federal de Pelotas terá que retificar o edital de concurso público para preenchimento de cargos de auxiliar e assistente na instituição. A decisão judicial atende à ação do MPF, que contestou a exigência de experiência profissional. Isso porque os postos não exigem sequer ensino fundamental completo. A Justiça Federal determinou a publicação de um novo edital e a reabertura das inscrições. Na Bahia, o Ministério Público Federal cobra agilidade na demarcação de um quilombo em Maragogipe. O procedimento começou há 8 anos e, enquanto não é concluído, a comunidade carente enfrenta conflitos de terras com fazendeiros, grileiros e empresários. Entre os pedidos feitos na ação, o MPF quer que a Justiça determine ao INCRA a conclusão, dentro de 120 dias, da titulação das terras. O Ministério Público Federal em Minas Gerais ajuizou a ação para que a Editora Objetiva e o Instituto Antônio Ais retirem de circulação o dicionário Ais. Isso porque a publicação aponta significados pejorativos e preconceituosos contra os ciganos. Em 2009, o MPF já havia recomendado aos responsáveis pela publicação que suprimissem as expressões das tiragens seguintes, mas a Editora Objetiva se recusou. Agora, além de exigir a retirada das palavras, o MPF pediu que os réus sejam condenados ao pagamento de R$200 mil por danos morais coletivos. A seguir, o Ministério Público Federal denuncia fazendeiros e vereador por assassinato de professores indígenas em Mato Grosso do Sul. E em Tocantins, ex-diretora de escola é condenada por uso de bens públicos em campanha eleitoral.